Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando com o infectologista, o Dr. Fernando Maia, ele é infectologista do Hospital de Doenças Tropicais, Hospital Escola Elvio Alto, aqui no estado de Alagoas. Dr. Fernando Maia, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, eu que agradeço. O nosso tema, Dr. Fernando Maia, é um tema que preocupa muita gente, ou pelo menos deveria preocupar muito mais do que preocupa atualmente. É a AIDS. O vírus do HIV completou, neste 2011, 30 anos da sua descoberta. E o que é que a gente pode depreender desses 30 anos de convivência com o vírus? Que a doença não está controlada de jeito nenhum, infelizmente. No início da epidemia, a doença era muito mais comum entre os homossexuais. Tanto é que na época se falava de grupo de risco. Hoje, a gente observa uma tendência muito grande de crescimento da doença entre os heterossexuais, homens que fazem sexo com mulheres. Tem crescido muito, o maior crescimento da AIDS tem sido exatamente nesse grupo de pessoas. De modo que hoje não se pode mais falar de grupo de risco. Hoje, quando se fala de AIDS, fala-se de comportamento de risco. Então, basta que a pessoa tenha uma relação sexual com homem ou com mulher, tanto faz. Então, uma relação sexual desprotegida com a pessoa com quem a gente não saiba a sua situação, se está contaminado ou não, passa a ser uma relação sexual de risco. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde classifica como promíscuo um indivíduo que tem mais de 2 parceiros sexuais por ano. Por ano? Por ano. Tem gente que tem 2 por final de semana, às vezes 2 por noite, né? Fica difícil da gente dizer uma coisa dessa. E fica difícil da Organização Mundial classificá-los. Com certeza, isso aí está fora de qualquer classificação. Está fora de qualquer classificação. Com certeza. Mas por que essa relação das pessoas com a doença, ou seja, o comportamento sexual, não conseguiu evoluir, acompanhando até mesmo os tratamentos que estão hoje aí à disposição? Existem vários fatores envolvidos nisso, inclusive culturais, e isso é a sexualidade ainda é um tema tabu, infelizmente. As pessoas ainda se fala pouco de sexo, ainda se ensina pouco de sexo. As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, as pessoas têm dificuldade de lidar com seus filhos, com seus alunos, com seus vizinhos, com seus parentes, e acaba que muitas vezes as pessoas acabam aprendendo sobre sexo da pior maneira, fazendo e do modo errado. Então, infelizmente, às vezes a gente vê pessoas se expondo a riscos desnecessários. As estatísticas têm mostrado ultimamente que a AIDS tem crescido muito entre os heterossexuais, então tem crescido muito entre homens e mulheres, homens que fazem sexo com mulheres e vice-versa. Tem crescido entre as pessoas da chamada melhor idade, indivíduos já de mais idade, que hoje têm acesso a ferramentas para melhorar a atividade sexual, drogas que melhoram a ereção, outras situações que não só drogas, mas procedimentos cirúrgicos até que melhoram a ereção, e pessoas que estão então estendendo a sua vida sexual até mais tarde. E pessoas que no início da sua vida sexual, há 30, 40 anos atrás, não tinham a preocupação da AIDS porque a doença simplesmente não existia. E de pessoas que têm uma resistência muito grande a usar preservativo, por exemplo. Então, a gente tem observado um crescimento grande da doença nesse grupo. Por outro lado, no início da epidemia, muitas pessoas que na época eram jovens, homossexuais e heterossexuais, que viram muitas pessoas conhecidas, amigas e pessoas famosas, se lembra bem que na época que a AIDS surgiu, houve um grande número de casos em pessoas famosas, artistas, atores, atrizes da música, jogadores de futebol, pessoas públicas que descobriram que tinham AIDS e a maioria delas morreu naquela época. Naquela época as pessoas se preveniam mais, porque viam as coisas acontecerem na televisão e começavam a conhecer pessoas próximas a si que estavam adoecendo. O que aconteceu depois disso? Uma campanha grande em que houve uma diminuição aparente, ou pelo menos uma diminuição na velocidade de novos casos, e de repente a doença saiu da mídia, passou a ser uma doença comum, uma doença normal, e a doença deixou de ser uma doença das grandes cidades, não deixou de ser, mas ela está saindo das grandes cidades e está indo para as pequenas cidades do interior. Essa ausência na mídia causa uma falsa ideia de que já tem cura ou de que ela está
totalmente controlada? Infelizmente causa. Já tem muita gente que já, às vezes, procura a gente no consultório e diz assim, olha, ontem eu tive uma relação sexual de risco, tem um remedinho para eu tomar aí para ver se... As pessoas estão descuidando da prevenção. As pessoas estão voltando a se expor ao risco desnecessariamente. Por exemplo, no início da epidemia, em que os homossexuais eram o principal grupo de pessoas acometidas pelo HIV, naquela época, os homossexuais daquela época que não se contaminaram passaram a ser líderes de campanhas de prevenção e não se contaminaram. A maior parte dessas pessoas já morreu ou já não tem mais energia para estar participando dessas campanhas. O que é que está acontecendo? Toda uma nova geração de homossexuais que surgiu depois disso, que não viu os seus amigos, seus companheiros morrer da AIDS e que estão descuidando da prevenção. Este ano já o Ministério da Saúde divulgou um dado extremamente preocupante, que cerca de 10% da população homossexual brasileira está contaminada pelo HIV. 10%? 10%. É um número enorme. Expressivo. Então, isso significa que o número de casos de AIDS em homossexuais voltou a crescer. Já tinha diminuído, voltou a crescer. Acompanhando o número de casos em heterossexuais, que também tem crescido bastante. A gente hoje tem, em número de casos novos, a gente já tem um número maior de mulheres do que de homens. Maior de mulheres? Maior de mulheres, em casos novos. E se a gente fizer uma relação com o passado, com o início da doença, as mulheres já estavam nesse patamar de praticamente igualdade ou não? Não, de jeito nenhum. No início da epidemia, há 30 anos atrás, e uma boa parte dos anos a seguir, a gente via mais ou menos 19 casos em homens para 1 de mulher. 19 para 1? 19 para 1. Hoje é praticamente 1 para 1. Em alguns lugares, é o caso de Alagoas, por exemplo, o número de casos novos em mulheres já ultrapassou o número de casos novos em homens. É um dado extremamente preocupante, porque as mulheres estão se contaminando mais, quer dizer que as mulheres, de uma maneira geral, não estão se prevenindo como deveriam. E quando você tem mulheres contaminadas, aparece um problema extra, também extremamente grave, que é o das crianças contaminadas por transmissão vertical. Quer dizer, crianças que adquiriram o vírus da sua própria mãe, ou pela placenta ou pela amamentação. Então, Essa é uma regra? Toda mãe contaminada vai ter filhos contaminados pelo vírus HIV? Não, felizmente não. Se a mulher contaminada não souber que está contaminada e tiver o seu filho nessa situação, o risco dela passar o HIV para a criança é de aproximadamente 30%. Hoje existem medidas que podem ser tomadas, medicações que a mãe pode tomar e medidas que a gente toma no momento do parto, que a gente diminui bastante esse risco. Não dá para dizer, não dá para ainda para as mulheres terem um filho com 100% de segurança, mas já melhorou bastante. O ideal, claro, é sempre que ela não se contamine. Que ela não se contamine. Mas as que já estão contaminadas, a gente consegue diminuir muito essa incidência. Já uma obrigatoriedade no diagnóstico por meio do pré-natal, por exemplo? É obrigatório. É obrigatório oferecer o exame para a grávida. E é importante que toda mulher grávida faça o teste. Mesmo que já tenha feito anteriormente, é muito importante que faça o teste durante a gravidez. Ela pode se negar? Pode, mas o ideal é que não se negue. Lembre que não é só ela, tem a criança também. Então o ideal é que ela não é apenas para ela se cuidar. A criança também tem direito de receber esse cuidado. Então lembre que pelo filho, é muito difícil uma mulher grávida se negar a fazer o teste, é muito difícil. Porque a gente infelizmente vê mulheres que ainda não fizeram o teste por outras razões, infelizmente. Diagnóstico ainda é um problema em relação à AIDS ou a gente já tem isso com uma frequência maior e também com acessibilidade ao diagnóstico maior? Hoje, os testes que a gente faz hoje para diagnosticar a AIDS são muito melhores do que eram até alguns anos atrás. Mais baratos, o que dá acessibilidade? Nem tanto. Já foi muito caro, já foi praticamente inacessível. O valor já baixou bastante. Ainda não é dos exames mais baratos, mas já baixou bastante. Hoje nós estamos trabalhando com exames já da chamada 4ª geração. A gente trabalha com vários exames diferentes para diagnosticar HIV. Então nós temos uma situação em que você diagnostica HIV no indivíduo que já está doente e a gente tem outro tipo de exame que a gente faz para o indivíduo que está assintomático, para o indivíduo que não desenvolveu a doença. Então, por exemplo, para o indivíduo que chegou no hospital
e está com um tipo de meningite, ou está com um tipo de pneumonia, ou está com diarreia, que são as infecções relacionadas ao HIV mais frequentes. Então, se esse indivíduo chega no hospital, tem uma meningite, por exemplo, em que a gente suspeita que possa estar relacionado ao HIV, existe um exame chamado teste rápido, que a gente faz nesse indivíduo para saber rapidamente, esse teste rápido me dá a resposta em 30 minutos, então eu já sei se aquele indivíduo é portador do HIV ou não. Esse teste rápido serve para eu fazer o diagnóstico nessa situação, no indivíduo que já está doente, já está no hospital doente. O indivíduo que está assintomático, não tem nenhum sintoma, chega no hospital, chega no consultório e diz: doutor, eu quero fazer o exame para AIDS. Esse indivíduo não vai fazer o teste rápido, ele vai fazer o exame convencional, que hoje ainda é um exame mais fidedigno, ele ainda me dá uma certeza maior naquele indivíduo que não está doente. O indivíduo que já está doente, eu não tenho muita dúvida, ele já está apresentando os sinais da doença. Então esse é um indivíduo mais fácil para eu diagnosticar. Então o teste rápido, nesse caso, é suficiente. Para o indivíduo que não está doente, eu tenho que ter uma margem de segurança maior para eu poder dizer que aquele indivíduo é portador do vírus ou não. Por isso é que tem várias etapas a serem cumpridas. O teste, o sangue do indivíduo é testado pelo menos 3 vezes, para eu poder dizer com certeza que aquele indivíduo é ou não portador do vírus. Olha, o Pauta Especial volta dentro de instantes. Nós vamos conversar um pouco mais sobre a AIDS aqui no estado de Alagoas. Quantos somos? Quantos infectados pelo vírus HIV e quais são as portas de entrada para o tratamento dessa doença? É só um instante.